Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Home Vidros. Inovação em vidros para ambientes decorados. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Bom dia! Na manhã deste sábado, o Meu Aconchego traz novidades para vocês. Vamos falar sobre a história do design empregado aos mobiliários. Falar de design é falar muito de história, né? Essa poltrona aqui, por exemplo, que a gente está sentado, a história dela diz que quando ele estava nos anos 60 sem dinheiro, ele foi atrás de uma marca de mobiliário e ele levou um protótipo feito com encanamento. Você consegue ver que ela tem bases tubulares, né? Vamos ver também como você pode agregar ainda mais a decoração da sua suíte utilizando os tecidos de forma bem criativa. A nossa casa precisa refletir exatamente a nossa identidade, a nossa personalidade e também muitas vezes o seu estado de espírito. Tem dias que você está mais alegre, tem dias que você está mais neutra, tem dias que você está mais sóbria e a gente pode fazer isso. E vamos também ver como as obras de arte, elas ultrapassam o tempo, expressando ainda mais a sua personalidade nos ambientes. Os quadros, dizem muito sobre nós, eles são um encontro, né, dessa relação da arte que atravessa o tempo com a personalidade das pessoas que se identificam com aquela obra. E como decorar pequenos espaços, utilizando muita criatividade e funcionalidade. Temos uma solução que está super na moda, super atual, que são ou as ripas ou o lambri, que são aquelas peças colocadas na horizontal ou na vertical com um afastamento bem pequenininho. E é daqui da Praia do Forte, desse ambiente maravilhoso, que nós começamos o nosso programa de hoje. Roda a vinheta, diretor. Vamos contar agora um pouco do design no mobiliário. Me acompanha. It was 3 a.m. when you woke me up. Then we jumped in the car and drove as far as we could go. E hoje vamos conhecer um pouco sobre o design aplicado ao mobiliário. Vamos falar sobre materiais, revestimentos, tecnologia. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Bruno, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom receber você aqui na loja. Que bom. Fala um pouquinho para quem está em casa sobre design, tecnologia e inovação aplicada a essas peças maravilhosas como essa poltrona linda aqui. Perfeito. Falar de design é falar muito de história, né? Essa poltrona aqui, por exemplo, que a gente está sentado, a história dela diz que quando ele estava nos anos 60 sem dinheiro, ele foi atrás de uma marca de mobiliário e ele levou um protótipo feito com encanamento. Você consegue ver que ela tem bases tubulares, né? Então ele montou uma poltrona, um protótipo de poltrona na época, feita com canos e ainda assim ele conquistou a atenção dos diretores da empresa e hoje essa poltrona é um dos ícones do design de todos os tempos. When the car broke down, we just kept walking along till it hit this town. There was nothing there at all. Quando você compra uma peça de design, não se compra apenas para poder utilizá-la, né? Uma poltrona para você poder sentar, mas para trazer o conceito para o projeto, contar uma história, ter uma identidade no projeto. E isso é super importante, né, Guilherme? Perfeito. É interessante até para receber pessoas em casa e contar essa história que todo mundo gosta de saber, gosta de ouvir. Então, por exemplo, aquela chaise de Aristeu Pires, ela foi desenvolvida inspirada em uma cadeirinha que a filha do designer, Aristeu, ela utilizava no momento de comer. Então essa cadeira ela tinha uma lona por baixo, ele percebia que gerava um certo conforto para a filha e ele quis trazer isso para os usuários como um todo. Aí ele criou uma cadeira, uma poltrona, uma chaise que também tinham essa lona por baixo, só que aí ele colocou materiais de alta tecnologia e extremo conforto, como é o caso de pluma de ganso, pena de ganso, gerando um conforto ainda maior. Gui, vamos mostrar para quem está em casa um pouco da questão dos materiais envolvidos nesse projeto, nesse plano, nesse sonho de idealização do design brasileiro. Vamos lá. When was the last time you thought of us? It's almost been a year since I thought it was love. It was the last night. Essa poltrona, por exemplo, mesmo ela sendo feita em um material rígido, como é o caso da madeira, ela tem uma super ergonomia por conta do design dela. E ela também é inspirada nas dunas de Natal, por isso o nome dela Dunas.
Então, uma peça que, mesmo se você tiver um apartamento em São Paulo, por exemplo, tiver um apartamento até em um outro país, você vai conseguir trazer o Nordeste para dentro de casa. Come a little bit closer. Love me like, love me like, love me like you used to. Essa peça aqui, por exemplo, Bruna, ela traz o que hoje há de mais moderno em termos de tecnologia. Ela é feita por uma marca suíça e olha só a flexibilidade do corpo dela. O nome dela é Soft Shell, que em tradução livre seria algo como concha flexível, justamente por isso, porque quando o usuário senta, ela se adequa perfeitamente ao corpo do usuário. Ou seja, muita tecnologia utilizada na hora de criar a peça, né? Um produto de design, ele não é só bonito, ele se utiliza do que há de melhor no momento em tecnologia, dos melhores materiais, de um estudo de ergonomia, e é por isso que faz dele um produto único. Should've swallowed my pride and let you in. E essa peça, Guilherme? Essa peça aqui, Bruna, foi feita em 72, imagina, 1972, por um arquiteto conhecidíssimo, um dos maiores nomes da arquitetura de todos os tempos, chamado Frank Gehry. E ele se utiliza aqui nessa peça de um material pouco utilizado nos móveis, mas que faz parte do nosso dia a dia, que é o papelão. E o interessante é que ele conseguiu criar uma peça durável. Ele consegue tranquilamente resistir, né, ao peso do corpo humano. Então você pode utilizar essa peça como uma cadeira convencional, mas ela é tão bonita que geralmente o pessoal utiliza como obra de arte, como peça de destaque nas casas. Até porque ela é super curiosa, né? As suas curvas, né? Bem sinuosas. Ela traz essa sinuosidade e isso é uma forma que o arquiteto encontrou de trazer essa durabilidade para a peça, mesmo ela sendo feita de um material que não é tão resistente assim, que é o papelão. In your eyes, there's a heavy blue. E essa aqui é a MIB. Fala um pouquinho da história dela, Guilherme. Perfeito. Essa peça é maravilhosa. Ela foi criada por Werner Panton, que é um dos maiores designers de todos os tempos, em 1970, e ela materializa, através dessa cor bem vibrante, toda a exuberância dessa época. Em 70, Werner Panton ele foi pago por uma empresa da indústria farmacêutica para criar uma instalação. Instalação essa que hoje é considerada um dos maiores projetos espaciais de todos os tempos. E aí nessa instalação, Bruna, ele se utilizava de alguns assentos com essa sinuosidade também, e daí ele retirou essa poltrona. Ela tem duas versões, essa versão com o espaldar com o encosto mais alto, que aí faz com que você se sinta abrigada, inclusive, né, aí dentro, e tem uma versão também com o espaldar mais baixo. Muito obrigada pela explicação. Afinal de contas, design é história. E é bom quem está em casa conhecer um pouco mais. Sem dúvida. Obrigado a você. É interessante que o público perceba que quem compra uma peça de design está comprando muito mais do que, nesse caso, uma poltrona, por exemplo. É uma parte da cultura, é uma parte da história que a pessoa vai conseguir passar adiante, contar para os amigos. Então, fico feliz que você tenha gostado. Porque conhecimento é tudo. Aguardo vocês no próximo bloco, tá? Ligadinho. I look for love and every stranger took too much easy anger. All for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you. To get to you, to get to you. Gostaram? Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós vamos ver como utilizar os tecidos de forma criativa. A Baú Mais acredita que o design reflete um estilo de vida onde forma e função dialogam em perfeita harmonia. Unindo o melhor do design brasileiro e internacional, a Baú Mais oferece móveis com o máximo em conforto e qualidade para sua casa, seu escritório ou sua casa de praia. Com um showroom de mais de 1.000 metros e portfólio versátil, a Baú Mais está pronta para atender você. Baú Mais, móveis para ver e viver.
Meu Aconchego. Oferecimento Divina Parede. Seus sonhos sem limites. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Baú Mais. Móveis de design. ZF2. Arte e design num só lugar. E o Meu Aconchego está de volta. Vamos ver como os tecidos podem fazer de forma criativa um leque de opções na sua suíte. Que os tecidos sempre foram um diferencial, isso é indiscutível, e ganhando todo mundo. De forma descontraída e divertida, vamos mostrar para vocês que estão em casa as diversas maneiras que ele pode ganhar a arquitetura e o design de interiores, se aplicando em diversos formatos, não é isso, Simone? Exatamente. A nossa casa precisa refletir exatamente a nossa identidade, a nossa personalidade e também muitas vezes o seu estado de espírito. Tem dias que você está mais alegre, tem dias que você está mais neutra, tem dias que você está mais sóbria e a gente pode fazer isso. Aqui a gente tem alguns exemplos de como você pode usar o tecido e transformar o seu ambiente. Aquele abajur lindíssimo, do jeito que veio da loja. E também quando você tem uma roupa de cama neutra, pode ser um cru, pode ser um pérola, pode ser um branco. Quando você investiu numa roupa de cama bacana, essa aqui nós fizemos toda em linho. Mas a gente pode transformar um ambiente só brincando com os tecidos. Nós mostramos em um quadro anterior as mudanças das almofadas na roupa de cama, valorizando ainda mais. Mas nesse ambiente aqui, dá pra se notar que você pode explorar um pouco mais. Você me disse isso? Sim, e dá pra brincar maravilhosamente bem. Vocês vão ver, com pequeno investimento, com 50 centímetros, você transforma completamente essa cúpula desse abajur e alguns pontos na cama vão transformar o ambiente com sensações absolutamente diferentes. Preste atenção. E olha que bacana, um ambiente totalmente diferente com a substituição de apenas 3 peças, Simone. Exatamente, nós tínhamos um ambiente completamente neutro. Essa é uma proposta masculina. Alterando a cúpula do abajur, olha que diferença. O abajur passa a ter personalidade, passa a ter a sua cara. Não é mais aquele abajur que todo mundo tem simplesmente na prateleira da loja. Então ele agora tem uma personalidade, uma identidade e trabalhamos com tons de grafite para uma atmosfera mais masculina. E é legal a ideia de você fazer a forração da cúpula do abajur, é bem diferente, acho que é uma sacada bem legal, vale a pena você que está em casa ficar ligadinho nessa dica. O efeito é incrível e investimento baixíssimo, aqui a gente só precisou de 40 centímetros de tecido. Olha aí, vamos ver mais uma transformação? Vai ficar completamente diferente. E agora trouxemos um estilo mais tropical, uma proposta praiana. Exatamente, brincando com verde, brincando com folhagem. Aquele abajur lindo que você comprou, agora pode ir para sua casa de praia. Brincando com os tecidos, o efeito é completamente diferente. Adorei! Vamos para uma outra proposta? Vamos sim! E olha como mudamos completamente o espaço, trazendo um tom que aquece, traz conforto, aconchego e um toque de sofisticação, né? Principalmente nos detalhes, né, Simone? Exato. Os tons quentes, eles trazem muito acolhimento e também sofisticação. Aqui a gente abusou de todos os detalhes que a gente podia. Brincando com veludo, a gente tem passamanaria com fios de seda e também pingente para ser a cereja do bolo. Agora essa cúpula veludo, alto relevo, foi a paixão de todo mundo lá da loja. Essa foi votada uma das mais bonitas composições que a gente fez. E ficou maravilhoso, mas temos mais uma para mostrar para vocês. Vamos lá? E agora de forma bem clean e com um toque extrovertido. Exatamente. A proposta mais divertida, brincando com limão siciliano, que é uma coisa que remete a verão. Casaria maravilhosamente bem na sua casa de praia ou num ambiente mais descontraído. E para dar todo o destaque para essa estampa, a gente vem com detalhes de peças bem neutras na roupa de cama. E não fica por aí, ainda temos mais uma composição. Aguarda aí. Cheia de detalhes. E agora temos uma sala superando as expectativas. Uma cor que faz muito sucesso na alta decoração. O marsala, alguns chamam de Bordeaux, mas que lembra aqueles Cabernet Sauvignon. É extremamente elegante, tem uma pitada de clássico que a gente reforçou
com todo o detalhe das passamanarias. Aqui eu tenho um veludo brilhante rosé e pitadas de marsala, de areia, uma cúpula já diferente novamente. E os tecidos vêm para trazer conforto e principalmente aconchego. Ficaram encantados que nem eu? Então fica aí ligadinho que no próximo bloco nós vamos falar sobre arte, obra de arte nos dias de hoje. Agora que todo mundo está cada vez mais dentro de casa, precisamos de uma mudança. Chegou a hora de você renovar seu lar. A Têxtil Tecidos pode contribuir nesse novo momento na sua vida. Temos um mix incrível de estampas, cores e texturas para inovar com seu estilo. Pensou em tecidos, roupa de cama, almofadas, papéis de parede, cortinas e persianas? Vem pra Têxtil. Têxtil Tecidos, Alameda das Espatódias, 161. Se liga em nossas redes sociais e confira nossas novidades. Têxtil, vem colorir a vida. Simples assim. Estamos de volta. Vamos conhecer agora como as obras de arte, elas ganham o mundo até os dias de hoje. A obra de arte ela é atemporal, ou seja, quando ela se expressa através do tempo, sem ficar presa a uma época. Concorda, Bruna? Concordo. Por exemplo, aqui em casa eu quis falar sobre esse lugar porque os quadros todos que estão aqui, eles foram herdados pelo meu esposo, né? São quadros que o meu sogro comprou entre a década de 80, a década de 70 e até a 90, e agora em 2021 eles estão aqui trazendo muito da nossa personalidade. Porque assim, os quadros eles dizem muito sobre nós, eles são um encontro, né, dessa relação da arte que atravessa o tempo com a personalidade das pessoas que se identificam com aquela obra. Por exemplo, nós temos aqui Bel Borba, temos Mário Cravo. Mário Cravo já é um quadro mais antigo, acho que ele é da década de 60. Bel Borba já é um pouquinho mais novo. Tem Eduardo Simas, tem Rebouças, que ele pintou recentemente, a gente trouxe aqui para casa. E aí, imagina juntar tudo isso aqui numa parede, num espaço que é uma casa, né? E sem ficar parecendo um showroom ou uma galeria. Tem que ter muito amor e muita identificação com muita personalidade, né? Exato. Porque essas obras de arte, elas trazem a personalidade do que você é, do que você expressa. E você pode contar histórias através de cada um. E você falou um pouco que a sua formação era muito baseada em termos do estudo da arte. Exatamente, e isso tem muito a ver com a minha história com o João. Eu sempre tive identificação por arte, fiz uma faculdade de arte, Belas Artes, fiz mestrado em arte, então são anos de pesquisa. Então quando o cliente pergunta assim, nossa, será que esse quadro combina com esse outro? Eu falo, gente, na minha casa nenhum quadro foi pensado para estar lá, mas todos estão, porque eles vieram conosco através do tempo. E esse olhar apurado para a arte faz com que a gente saiba onde colocar cada coisa no seu lugar, sem parecer uma grande confusão visual. Isso é bacana. Eu fiz Belas Artes também. Foi minha primeira faculdade na Católica. Eu gosto muito, isso me atrai muito. Principalmente as técnicas das obras de arte. Se é óleo sobre tela, se é acrílico, e aí onde você dispõe, como a história vem, de acordo com a paleta. Eu acho bem bacana. Exatamente. Aqui a gente tem óleo sobre madeira, tem óleo sobre tela, tem acrílica. Tem quadro sem moldura, mas a gente gosta dele assim porque ele é bem desconstruído, ele é quase um pós-moderno. Esse é do Bel. E uma coisa também muito importante é que valorizar a arte local é uma coisa que eu me preocupo muito. A maioria dos quadros aqui de casa são quadros de baianos, como Bel, como Murilo, como o próprio Rebouças também. Então, fala muito sobre a Bahia, fala muito sobre nós e é a nossa casa, né? Traz o território, né, pra Exato, dentro de casa. Marca muito a personalidade de onde você nasceu, do que você é. É cultura que traz a identidade para dentro do nosso lar. Inclusive, foi interessante ela falar sobre essa questão da identidade, que minha pesquisa é justamente sobre identidade cultural na contemporaneidade, nos espaços de design. E através da arte, como a arte é possível trazer isso para um projeto, para um lar, né? Relações muito fortes da nossa referência cultural. E eu acho bacana você ter dito que esses quadros muitos são heranças. Então, assim, você não perde a história também de família, a história do porquê que aquele quadro tá ali, a importância que ele tem, além da arte, mas a questão emocional.
E isso é importante para os projetos. Exato, e arte também é investimento. Eu falo com meus clientes, quando a gente investe em arte, arte de artista, arte feita aqui, porque ao longo do tempo ela só tende a se valorizar. Diferente de uma fotografia que você compra na internet, imprime e moldura de qualquer maneira, ela vai perder cor, ela vai ficar desbotada, vai passar os anos e aquele quadro vai ficar obsoleto, diferente da obra feita por um artista. O design também tem uma influência muito grande quando se envolve a arte. Exatamente. O design ele também se torna atemporal quando é um bom design. Por exemplo, nós temos aqui em casa as cadeiras Sescas, são cadeiras da Bauhaus, pensadas em 1922, contam uma estética da época, contam uma história relacionada à relação do design com a indústria, o uso do metal com madeira e a palhinha, e nós trouxemos aqui para casa como um objeto que também ultrapassou décadas e é extremamente atual para uma casa de 2 jovens, por exemplo, e elas se relacionam muito bem com as obras de arte daqui, que são baianas, as cadeiras são europeias. Ou seja, a temporalidade ela vem no design das peças também. E praticamente isso é arte. Com certeza, é quando eu falo que o design e a arte estão em convergência. Ambos são capazes de atravessar décadas, trazer estilos, trazer novas linguagens a depender do seu modo de uso. Então você sabe que pode muito bem casar a obra de arte a todo o design e deixar o seu espaço com história, com referências. E eu acho que é importante esse olhar artístico dentro do projeto para que, como você disse aqui, você pode ter vários estilos de quadros e todos contando o mesmo layout sem extravasar no olhar, né? Exatamente, sem ficar sobrecarregado, de uma maneira harmônica. E o que eu falo também é uma coisa que é muito do sentimento. Às vezes a gente quer pensar, vou botar tal quadro em tal lugar. Não é assim. Eu acho que tem que olhar para o espaço, olhar para o quadro, ver se você se identifica e fazer a composição. Eu sempre falo que é no olho, não tem nada medido. E você pode fazer a utilização sem molduras também, com os quadros bem expressivos, né? Esse de Bel Borba aqui é super expressivo. Pois é, é um quadro lindo e eu sempre fico na dúvida de qual moldura botar nele. Às vezes eu gosto dele assim mesmo, sem moldura. As molduras não me agradam bastante não, mas estão aí. E volta e meia também a gente troca os quadros de lugar. Sempre tem quadro no escritório, quadro aqui na sala, quadro no escritório do João, então às vezes a gente enjoa, troca. Esse aqui mesmo tá aqui recentemente, era outro. Faz uma mescla, muda o ambiente, muda o olhar também, pode contar uma história diferente a cada pessoa que você receber em casa. Exato, a cada evento também, às vezes a gente quer fazer um Natal aqui, por exemplo, então trouxe flores, mas os quadros ficaram muito carregados na paleta com as cores, então a gente mudou um quadro ou outro de lugar, às vezes ninguém nem percebe, mas é um sentimento que a gente tem por buscar harmonia, né, dentro de casa. Bruna, minha xará, muito obrigada por esse esclarecimento aqui sobre a importância da obra de arte e a importância dela dentro da nossa vida, né, da nossa casa. Fica aí ligadinho que no próximo quadro temos muito mais. Conhecimento é sempre bom, não é? E arte é cultura. Fica aí ligadinho que no próximo bloco vamos fazer os ambientes funcionarem de forma criativa. O aconchego está de volta. Vamos agora ver os ambientes funcionais e de forma muito criativa. Custo-benefício, palavrinhas mágicas para vocês que estão em casa e que adoram decoração, não é? Viemos aqui a essa loja porque vários ambientes foram personalizados por profissionais da área de arquitetura e design de interiores que se preocupam muito com a funcionalidade estética do espaço. Por este motivo eu estou aqui com o Márcio Barreto, que montou esse espaço aqui super funcional e que tem uma dica importante para vocês que estão em casa. Nesse espaço, como a Bruna disse,
eu quis trazer soluções acessíveis, tanto no acabamento do espaço, na arquitetura. Temos uma solução que está super na moda, super atual, que são ou as ripas ou o lambri, que são aquelas peças colocadas na horizontal ou na vertical com um afastamento bem pequenininho. Só que de MDF, esse material acaba tendo um custo mais elevado. No espaço, a gente fez uma solução incrível, que vocês estão vendo aqui no fundo, que é feito em gesso acartonado. Da mesma forma que o MDF foi cortado, colado na parede, só que a gente consegue dar, Bruna, vários acabamentos diferentes. Não precisa necessariamente ser só esse verde. Pode mudar com mais facilidade do que o próprio MDF. Muito bacana essa sua dica, porque é um custo-benefício e você consegue ter esse ripado que está tão em alta em casa. Isso. Nós temos aqui também na composição desse espaço a mesa de centro. Você utilizou 2 mesas em alturas diferentes. Nós sabemos que, a depender da composição do ambiente, as mesas têm que ser personalizadas, tamanhos adequados. Isso. Dessa forma fica muito mais fácil e com certeza mais em conta. Com certeza. A gente mandar fazer um produto específico para aquele espaço, dependendo da dimensão, acaba tendo um custo maior. E aqui a gente consegue criar soluções, nesse caso são 2 mesas com alturas diferentes e acabamentos diferentes, e mesmo assim você percebe que elas casam muito bem com o espaço e trazem um apelo estético até diferente se fosse uma só. Então, até nas lojas a gente tem que procurar os materiais e os objetos imóveis que consigam dialogar entre si. Então, às vezes a gente vem com a ideia fixa de algum equipamento, de algum elemento para o seu espaço, e aí na loja você, conhecendo, visualizando, acaba descobrindo que tem uma outra forma de fazer e de ficar super bonito. É verdade. Você utilizou nesse espaço aqui também uma divisão entre eles, que é um aparador que serve como bar, que serve como bancada de estudo. Fala um pouquinho. Isso. A ideia é justamente trazer a versatilidade dos móveis. Ele poderia ser só um aparador encostado na parede, mas a minha intenção foi colocar ele atrás do sofá. Dessa forma eu consigo usar ele como aparador para a mesa de jantar, eu consigo usar ele como um barzinho, né? Tem ali a bebida, tem a taça, e eu ainda consigo virar uma cadeira que está na mesa de jantar e usar ele com uma espécie de home office. Então perceba que um móvel só eu consegui dar 3 usos a ele. Excelente ideia. Olha como você que está em casa precisa de um acompanhamento de um profissional para deixar o seu bolso ainda mais aliviado e você ter uma excelente otimização de espaço. Muito obrigada, Márcio, pela dica. Por nada, obrigado por ter vindo ao meu espaço, conhecer e a gente trocar essa experiência. E eu espero que vocês que estão em casa tenham acompanhado e curtido as nossas dicas. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Gostaram do programa de hoje? O Meu Aconchego foi criado para trazer conteúdo à sua casa. Dicas, tendências, tudo sobre esse nosso mundo diverso da arquitetura e do design de interiores. Vai no nosso YouTube, dá um like, acompanha todos os nossos programas. Nos segue nas redes sociais, Instagram, Meu Aconchego Bahia. Aguardo vocês no próximo sábado. Beijo grande!